Olá! Temos uma mensagem especial de Deus para você. Assista esse vídeo e nos ajude no nosso trabalho de divulgar a palavra de Deus. A sua participação é muito importante. Que esta mensagem fortaleça a sua fé e que te incentive a perseverar no caminho. Que Deus te abençoe com a sua Shalom plena. Analisando o contexto. O espírito de Jezabel e a igreja morna. A igreja tem sido alvo constante das investidas do inimigo, que busca desestimular e abalar a fé daqueles que caminham com Cristo. Como já mencionado anteriormente, existem infiltrados, agentes do diabo, cujo objetivo é esfriar a fé de muitos, os levando a duvidar da palavra de Deus. Quando a igreja está firmada na Escritura, guiada pelo Espírito Santo e com seus dons em pleno exercício pelo corpo, torna-se difícil para esses infiltrados permanecerem. Aqueles que vivem em trevas não suportam a luz que expõe suas intenções. A igreja foi chamada para ser coluna e baluarte da verdade. Por isso, quando sua direção está bem estruturada e seus ministérios, intercessão, louvor, ensino e discipulado, atuam de forma saudável, cria-se uma barreira eficaz contra as trevas, neutralizando investidas demoníacas e identificando falsos irmãos. Entretanto, quando a liderança não crê na atuação do Espírito Santo e no exercício dos dons, abre-se espaço para que infiltrados se aproximem, influenciem a liderança e introduzam heresias destruidoras. Jesus advertiu a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, não és frio nem quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A exortação é direta e profunda. Laodiceia se corrompeu ao permitir que o mundo e o materialismo contaminassem o corpo. Essa realidade se repete em nossos dias, quando inúmeras igrejas têm permitido que valores mundanos penetrem e enfraqueçam seus membros. Homens que deveriam ser ensinados a renunciar à impiedade e às paixões mundanas acabam cedendo, tornando-se cúmplices do pecado. Isso ocorre porque muitas igrejas já não confrontam o pecado, permanecendo em sua zona de conforto para evitar conflitos com quem pensa de forma contrária. Assim, tornam-se vulneráveis à influência dos infiltrados, que aos poucos contaminam a liderança e o corpo, tornando a igreja conivente com práticas condenadas pela palavra. Essa permissividade conduz à apatia espiritual. Pouco a pouco, os membros se afastam, pois deixam de perceber a ação do Espírito Santo. O Evangelho torna-se apenas adaptado ao mundo, palatável e diluído. Quando falta nutrição da videira verdadeira, os ramos enfraquecem e murcham. A decadência de muitos ministérios começa exatamente assim, pela introdução de doutrinas de demônios, contra as quais o apóstolo Paulo advertiu para que a igreja vigiasse. O Espírito afirma claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Uma das estratégias de Satanás para destruir a igreja é infiltrar agentes que praticam feitiçaria e bruxaria, inserindo-os dentro da comunidade de fé para influenciar o povo e levá-lo a aceitar práticas que a palavra de Deus condena. Entre essas atuações malignas, destaca-se o espírito de Jezabel, que age especialmente sobre aqueles que estão à frente de ministérios. Embora comumente se manifeste por meio de mulheres, também pode operar em homens. Quando uma liderança perde a sensibilidade ao Espírito Santo, torna-se insegura e passa a agir pela força da carne, sem discernimento e sem direção espiritual, abre-se brecha para a atuação desse espírito maligno. Assim, a autoridade espiritual se fragiliza, e o ministério se torna vulnerável à influência do inimigo. Um exemplo ocorreu nos Estados Unidos. Um pastor já enfrentava conflitos com parte da membresia quando recebeu um casal sob forte influência do espírito de Jezabel. Aos poucos, esse casal enfraqueceu o que restava da autoridade pastoral e, posteriormente, declarou à igreja que havia sido ungidos por Deus para assumir o comando. Sem força para resistir, o pastor pediu exoneração, e o casal tomou a liderança. Contudo, em apenas um ano, a igreja fechou suas portas. Satanás conhecia o momento de fragilidade, viu a oportunidade e enviou seus agentes para completar a destruição daquele ministério, neutralizando um ponto de pregação da palavra de Deus. Como lidar com esse espírito? É essencial que o pastor e toda a liderança do ministério busquem comunhão profunda com o Espírito Santo. Devem clamar por poder e autoridade em nome de Jesus para neutralizar a ação demoníaca que, muitas vezes, tenta se instalar na vida de alguns membros, buscando espaço para influenciar toda a igreja. Para vencer o espírito de Jezabel, a liderança precisa reconhecer seus erros e buscar restauração por meio de súplicas, oração e jejum. É necessário restaurar relacionamentos rompidos e pedir a autoridade que Deus concede aos seus servos. Com discernimento espiritual, deve-se identificar quem está sob essa influência e agir para removê-la do meio da congregação. Nem sempre esse processo é simples.
Em muitos casos, o espírito se aproxima da liderança, se mostrando cooperativo, influente e ativo nas atividades do ministério. Quando a pessoa envolvida também é um ofertante generoso, pode surgir resistência em confrontá-la. Por isso, o pastor precisa de sabedoria e sensibilidade para conduzir a situação. É indispensável orar para que o Espírito Santo revele estratégias e direcione cada passo. Porém, será necessário afastar essa pessoa do convívio com a igreja, para que seu impacto seja interrompido. Geralmente, esse tipo de decisão gera perdas, pois alguns membros, simpatizantes dessa pessoa, acabam deixando a congregação junto com ela. O espírito de Jezabel atua em cooperação com principados e potestades que oprimem vidas, envolvendo religiosidade, manipulação, controle, cobiça, perversão e ocultismo. Seu objetivo é enfraquecer, desativar e destruir pessoas, ministérios e até mesmo a igreja. Somente a autoridade espiritual do pastor, exercida em nome de Jesus, é capaz de neutralizar esse espírito. A exortação quanto à vigilância e ao cuidado com esse espírito parte do próprio Senhor Jesus à igreja de Tiatira. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma declara profetiza, não somente ensine, mas também seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A advertência de Cristo é dirigida especialmente à liderança da igreja, que deve vigiar para que aqueles que possuem o dom de profecia não sejam usados por um espírito estranho, semelhante ao espírito de Jezabel. Para isso, é essencial exercer discernimento espiritual e avaliar cuidadosamente as profecias, verificando se concordam ou contradizem a palavra de Deus. Se for constatado que tais mensagens têm origem maligna, a liderança precisa agir com firmeza, corrigindo, orientando, conduzindo essa pessoa à libertação, se necessário, afastando-a para preservar a igreja. Ao mesmo tempo, os demais membros devem ser alertados, para que se mantenham distantes do engano e permaneçam vigilantes. Vivemos um tempo em que proliferam falsos profetas, e a internet tem amplificado ainda mais suas vozes, especialmente quando tratam de assuntos sensíveis como política. Por isso, a liderança de cada ministério deve permanecer atenta, porque os dias são difíceis e o inimigo sabe que lhe resta pouco tempo. Quanto mais se aproxima o fim, maior será seu esforço para neutralizar a pregação do Evangelho. Que Deus, em sua graça e misericórdia, nos conceda discernimento. Que o Espírito Santo nos instrua, fortaleça e nos revista com seus dons, para que possamos permanecer fiéis e escapar dos laços do maligno. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus. Oi, venha fazer parte deste ministério e nos ajude na divulgação da palavra de Deus, seja edificado e divulgue para quem não conhece. Com isso, você estará frutificando, dando fruto. Inscreva-se neste canal, dê o like, compartilhe e comente. Essa atitude lhe trará grandes bênçãos. Shalom.